Agora nós vamos ver séries postecipadas em progressão geométrica, o primeiro caso, perpetuidades. Então, isso significa, né, um fluxo em que você quer calcular o valor presente e as prestações crescem numa taxa G, em progressão geométrica, né? Então, a primeira é a seguinte é multiplicada por 1 mais G, a seguinte por 1 mais G ao quadrado e assim sucessivamente. Então, a gente está falando de uma soma de termos em progressão geométrica, né, quando você vai calcular esse valor presente, e que vai ser dessa forma aqui, né? A gente tem, colocando o A em evidência, 1 sobre 1 mais I, depois 1 mais G sobre 1 mais I ao quadrado, 1 mais G ao quadrado sobre 1 mais I ao cubo, o que quer dizer que o que está aqui dentro do colchete é uma progressão geométrica em que a razão de crescimento é 1 mais G sobre 1 mais I. E aí, a gente tem, né, a expressão que a gente já viu no vídeo, lá o primeiro vídeo sobre fluxos uniformes, né, séries uniformes, a gente resgatou aqui a expressão da soma dos n primeiro termos de uma progressão geométrica e vimos como que essa expressão fica para uma série infinita, uma PG infinita, quando a razão é algum valor entre 0 e 1. Então, quando o número de termos, né, tende a infinito, essa soma vai ser A1 sobre 1 menos Q. O nosso A1 é 1 sobre 1 mais I, né? Voltando aqui, aquela A1 sobre 1 menos Q é a soma do que está aqui dentro do colchete. E essa soma é multiplicada por A para eu ter o valor presente. Então, o valor presente, né, é o A que multiplica a soma do que está dentro do colchete, que é A1, que é 1 sobre 1 mais I, sobre 1 menos Q. E o nosso Q aqui é 1 mais G sobre 1 mais I. Desenvolvendo essa soma, né, o denominador aqui, a gente chega em A sobre 1 menos G. Então, a soma de uma perpetuidade postecipada em progressão geométrica é a primeira prestação dividido pela taxa de juros menos a taxa de crescimento desses valores. Então, vamos ver um exemplo. Vamos supor aqui, né, que você quer calcular quanto deverá ser depositado hoje em uma conta que rende 1,5% ao mês. Então, esse é o nosso I. Se daqui a um mês você pretende retirar 1.000, daqui a 2 meses 1.010, daqui a 3 meses 1.020,1 e assim sucessivamente em regime de perpetuidade. Então, a gente está falando de um fluxo, que é uma perpetuidade postecipada em progressão geométrica. A primeira prestação, o A, é 1.000. A taxa de juros é 1,5% ao mês, né? E a taxa de crescimento é 1%, né? 1.000 mais 1%, 1.010, 1.010 mais 1%, 1.020,1 e assim sucessivamente. Então, o valor presente dessa série vai ser o A, que é 1.000, dividido pelo I, que é 1,5%, menos o G, que é 1%. Isso vai dar 200.000. Então, se você tivesse, né, uma aplicação como essa, o valor que você tem que depositar hoje nessa aplicação para fazer essas retiradas que crescem a essa taxa, né, de 1% ao mês, em uma aplicação que rende 1,5%, é 200.000. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Vamos refazer esse exemplo anterior, admitindo que a primeira prestação de 1.000 seja recebida apenas em t igual a 5. A gente está falando agora de uma perpetuidade diferida, né? E aí, o valor que a gente calculou anteriormente, o valor presente de 200.000, aonde que ele vai estar posicionado na linha do tempo, né? Se a primeira prestação acontece em t igual a 5, o valor presente de 200.000 vai estar, então, em t igual a 4, né? A gente calcula o valor presente, a série começa aqui, imagina que isso aqui é t igual a 5, né? A gente calcula o valor presente, ele está sempre localizado no início aqui do primeiro período, final do período anterior. Então, se isso aqui é t igual a 5, a gente está falando que aquele 200.000, ele está caindo em t igual a 4.
Então, para calcular o valor presente no momento zero, eu tenho que trazer 4 períodos para trás, dividindo 200 mil por 1 mais a taxa elevado a 4. Então, eu tenho um valor presente agora, nessa série diferida, né, de 188, 436 e 85. Se a gente quiser criar, né, uma expressão para o valor presente de uma perpetuidade diferida em progressão geométrica, com a primeira prestação no momento t, n mais 1, a gente generaliza dessa forma aqui, né? A prestação aqui no momento n mais 1, dividido por 1 menos g, trazida valor presente, né, dividindo por 1 mais i elevado a n. Nesse último exemplo, a gente vai calcular a taxa de juros. Então, qual a taxa de juros deverá remunerar uma aplicação financeira para que um depósito de 2.000 efetuado hoje proporcione uma retirada de 100 daqui a um mês, 110 daqui a 2 meses, 121 daqui a 3 meses e assim sucessivamente em regime de perpetuidade? Então, a gente está falando de uma perpetuidade postecipada em progressão geométrica, onde eu tenho o valor presente, que é 2.000, a prestação, que é 100, e a taxa de crescimento G, 10% ao mês. A partir da expressão do valor presente da perpetuidade postecipada em progressão geométrica, a gente resolvendo para o I, eu tenho A sobre P mais G, o A é 100, o P é 2.000 e o G 0,10. Então, isso vai dar 15% ao mês, que é a rentabilidade ou a taxa de juros, né, embutida em um fluxo de caixa com essas características.